Bem, queridos, a graça e a paz do Senhor, você pode se assentar. Hoje a pastora me pediu para estar ministrando a palavra nessa manhã, né, ensino bíblico. E eu queria compartilhar com os irmãos bem nesse sentido mesmo, da gente tá passando como um estudo mesmo. Né? E eu tenho um livro que eu gosto muito, entre todos da Bíblia, que é o livro de Esther. E eu queria estar com os irmãos navegando no livro de Esther, entendendo tudo que Deus fez com o povo de Israel naquele tempo e como a mão de Deus é poderosa para nos salvar. Amém? O tema da ministração nessa manhã, o Antônio, se quiser colocar, por favor. O Antônio vai me ajudar. Aleluia. Está em Esther, o texto inicial, Esther capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 até o 6. Pode isso, Antônio. O tema é: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Bem, a gente vê muita gente falar isso, né? Jogador de futebol, até os lutadores agora, quando ganha a luta, ele diz: não, eu não, é Deus, nunca foi sorte. Então, é um tema que eu acho que Mardoqueu, naqueles dias, ele pode ter falado isso no final: nunca foi sorte, nunca foi sempre foi Deus. Amém? E eu queria começar lendo com vocês o livro, o capítulo 3, a partir do versículo... Eu botei o versículo 2 ali, que é o texto principal, mas eu queria ler do 1 até o 6 com os irmãos, que diz assim, capítulo 3 de Esther, a partir do versículo 1, amém? E você pode permanecer no livro de Esther, que a gente vai navegar por ele, talvez um ou dois textos a mais a gente vai estar saindo para pegar como referência. Diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho do Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs no seu lugar de todos os príncipes que estavam sobre ele. Obrigado, Deus. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto de dia em dia, e não lhes dando ouvidos, o fizeram saber a Ramã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Porém, os seus olhos teve em pouco pôr as mãos, vou ler de novo o versículo. Porém, em seus olhos teve em pouco pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero e ao povo de Mardoqueu. Bem, queridos, vamos orar só nesse momento. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, pelo louvor ministrado, em continuidade ao que o Tiago já falou com o Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor continue falando conosco nessa manhã, usando a minha vida como canal e o dos irmãos que assim quiserem compartilhar e juntos possamos crescer em conhecimento e em graça diante de ti. Deus, nos abençoa com essa palavra, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sempre que eu penso no livro de Esther, e eu sempre me paro nesse texto, eu fico me pensando se eu fosse um produtor de cinema. Eu começaria o filme por aqui. Ramã saindo do castelo, do palácio, passando por Mardoqueu, todos se prostravam e ele de pé. E aí uma brincadeira que o Antônio faz, que se você não sabe o livro de Esther, a gente vai falar sobre isso, ele não foi escrito, não há um autor conhecido. Historiadores entendem que foi alguém que não era judeu, até porque o nome de Deus ele não é declarado na Bíblia, em nenhum momento aqui. Embora você veja a mão de Deus em todo o tempo, ele não fala que Deus livrou, que Deus fez, mas a gente consegue perceber a mão de Deus em todo o contexto. E isso é importante porque quando a gente vê que pessoas de fora que não compartilham da nossa fé, testemunham da nossa vitória, da nossa bênção, significa que a gente está no caminho certo, que o nosso testemunho é verdadeiro, que Deus realmente trabalha em nosso favor e que nós somos testemunhas dele aqui, da sua obra, da sua vida e da sua redenção. Que você guarde isso no seu coração, querido, porque muitas vezes a gente pensa que as pessoas não nos observam. No livro de Hebreus das testemunhas, embora eu já tenha ministrado que fale, as testemunhas são os testemunhas são os heróis, os heróis antigos. De certa forma também nós somos rodeados de testemunhas, de pessoas que observam a nossa vida e procuram ver em nós ou uma falha para nos acusar
ou algo diferente para seguir, para ser exemplo e até para entender a razão da nossa fé. Então é muito importante a nossa postura, é muito importante a nossa vida com Deus, é muito importante a nossa fidelidade, é muito importante a gente mostrar que mesmo nos momentos difíceis nós confiamos nele. Assim como Jó falou, se Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então voltando aqui, se eu fosse esse autor e passasse por essa cena, apareceria o personagem. Você quer saber como isso aqui aconteceu? Eu tenho que voltar ao início para começar a história. Vamos voltar para o início. Antônio, pode passar para o próximo slide, por favor? Eu fiz uma brincadeira aqui, tá? Que agora deixa eu te contar sobre uma das maiores tretas da Bíblia. A gente sabe que o povo de Israel, ele era envolto em batalhas, em lutas e guerras, mas você vê muito na palavra de Deus, principalmente no livro de Juízes, o povo de Israel lutando contra outro povo, o povo de Israel saindo do Egito contra os egípcios e nas batalhas que eles travaram durante aquele tempo, até chegar à Terra Prometida, e depois também muitas lutas. O povo de Israel até hoje é envolto a inimigos que tentam destruí-lo. Mas poucas vezes, ou talvez na Bíblia, eu não me lembro de uma outra situação em que um homem tenha se levantado com tamanho ódio para destruir todo um povo por causa de um outro homem. Mas você vai entender um pouco a história, né? Essa foi uma das maiores rixas que se ouve na Bíblia, de um homem contra outro homem. Principalmente da parte de Ramã contra Mardoqueu. Antônio, passa para mim, por favor, mais o próximo slide. Então, nunca foi sorte, sempre foi Deus. E essa treta envolve os seguintes personagens. Pode passar primeiro, Antônio. Um rei bananão, eu vou explicar por que ele era um bananão. Próximo, um endemoniado que se sentia, Ramã se achava o tal. Próximo, uma rainha temente a Deus e um judeu corajoso e fiel. São os 4 personagens centrais dessa palavra. Tem uns outros personagens aleatórios aqui que a gente vai entrar sobre eles, que eles também foram aqueles caras que botavam a lenha na fogueira para o famoso que vê o circo pegar fogo. Aqui na história você vai ver que eles aparecem em todo momento. Então, Antônio, posso passar para o próximo slide, por favor? Tudo começou com um banquete do rei. Pode passar 2 vezes, Antônio. Que consequentemente aconteceu a queda de Vasti e a ascensão de Esther. No capítulo 1 de Esther, o rei Assuero, ele reuniu todos os seus principais príncipes. Eu fiz essa palavra ontem à noite, como uma pastora, fui dormir lá para 3 e pouca da manhã preparando, e eu queria ter tempo para poder entender como era o organograma, né? Como é que era a estrutura política da Pérsia ali, mas eram os príncipes, devia ser os governadores, os príncipes dos territórios que eles ocupavam. Ele reuniu todos esses caras para um banquete no seu castelo. Pegou os príncipes, colocaram de um lado, e as mulheres ficaram com Vasti, festejando, celebrando ou fazendo qualquer coisa do outro lado que a Bíblia não conta. Estavam reunidas também. E aí o rei começou a se sentir, ele era o cara, ele era o poderoso, ele era o que mandava em tudo, né? Ele era o rei, afinal de contas. E ele começou a mostrar o seu castelo para os príncipes, começou a contar vantagem. Logicamente, ninguém ia contrariar ele, até que o momento que eu conjecturando, ele falou, olha, e a minha mulher é a mais bonita de todas. Já estava chapado de tanto que ele bebeu, que até a Isabela já ministrou sobre Purim aqui, acho que a festa durou 3 meses, né? 6 meses, e eles já estavam... E a Bíblia aqui, se eu não me engano, fala que foi no 7º, no 7º dia, no 10º dia, eu passei por ela por ontem, eu não me recordo. Se você achar aí, puder me ajudar, também pode colaborar. Chegou um certo momento da festa que eles começou a exibir a sua mulher, e pediu que chamasse ela para a presença dele. E ela estava com as outras mulheres, provavelmente falando mal dos seus maridos, e ela falou, eu não vou não. Alguns historiadores dizem que Vasti não quis ir, não foi por uma simples desobediência, é porque ela sabia que o rei estava totalmente embriagado e provavelmente ia envergonhá-la na frente dos outros. Só que era um mandato, ela não poderia contrariar a vontade do rei, né? Era um regulamento que ela não podia contrariar. Então, provavelmente, ela se sentindo envaidecida também diante de outras mulheres, ele contando vontade de um lado, ela devia estar contando vontade do outro. E ela falou, eu não vou. Mas mais importante se Vasti obedeceu ou não obedeceu, se foi por um motivo ou não foi por outro, o mais importante é que isso já era uma provisão de Deus para os tempos sombrios que viriam. O nosso Deus é um Deus que já conhece o fim antes do início, que já prepara o teu livramento antes dele chegar até você. Então já está tudo preparado, querido. Se o inimigo te enfrentar lá na frente, te parar lá na frente, Deus já tem um livramento para você. Permaneça fiel.
Continue fiel. Ele é o Deus que tem um fim antes do início. Então ele já estava preparando todo o terreno para quando a tragédia se ocasionasse, estava tudo sendo preparado no seu tempo, ordenadamente, tudo sendo bem feito. E você vai entender aqui comigo por que foi isso. E aí, como a rainha Vasti não quis ir, se você tem um relacionamento com a sua esposa, Tiago, Antônio, eu, você vai chegar, provavelmente, mesmo sendo, bem que eram outros tempos, né? Mas vamos conjecturar no nosso tempo aqui, democrático, no século XXI, né? Ele teria autoridade de chegar até ela lá, ou mandar um cara lá e trazer a força, enfim, fazer o que fosse, e depois discutir com ela. Só que como ele era um bananão, ele não sabia o que fazer. Ele pegou os seus príncipes, e aí? Ela não quis vir não, né? O que eu faço? Aí se levantou um cara lá, até anotei aqui o nome dele, mas eu peguei aqui na palavra, chamado Memucan, devia ser aqueles cara palpiteiro, né? Se levantou na presença do príncipe e falou, olha, se eu fosse o senhor, eu fazia o seguinte, eu ordenava uma regra aí que nunca mais ela entrasse na sua presença. E outra coisa, sumiu, acabou, vai embora. Nunca mais ela vai aparecer na tua frente. A Bíblia não fala se ela foi expulsa do palácio, se ela ficou entre as mulheres lá jogada, mas nunca mais Vasti entraria na presença do rei. Já era uma preparação para que Deus preparasse Esther para o reinado. Porque haveria um tempo sombrio que você já conhece a palavra, mas voltando, como se você não conhecesse tanto, vamos navegando aqui na palavra. Então, o rei, como ele era influenciável, ele foi lá, assinou o decreto e pá, Vasti nunca mais entra na minha presença. Só que no capítulo 2, inicia com o Assuero lembrando de Vasti. Provavelmente ele devia gostar muito dela. Ele falou, caramba, eu acho que eu fiz errado. Eu não estou muito certo do que se é isso que eu quero, não. E aí ele chamou, estava se lamentando no tempo, aí chegaram outros palpiteiros na presença do rei. A Bíblia diz que, então, no versículo 2 do capítulo 2, disseram os jovens do rei que serviam, busquem para si rei moças virgens e formosas à vista, e ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres de Deice os seus enfeites. E aí eles dão um palpite para que o rei escolhesse uma outra esposa. Eu acho que esses jovens que estavam aqui deviam ser os estagiários que estavam trabalhando lá no templo, né? Os jovens aprendizes, aqueles que acham que sabem tudo. Tem muita, a gente que trabalha em algumas empresas maiores, a gente vê que tem muito jovem que chega da faculdade e acha que sabe tudo. O meu gerente estava conversando comigo que tem uma menina que trabalha lá e ela trabalha na parte de contratos, lá fazendo os contratos, e ela está fazendo gestão comercial. Ele falou, pô, tão legal, você pode vir para a área comercial para trabalhar. Não, eu não quero vender, não. Eu quero entrar como gestora. Ela já quer terminar a faculdade com 22 anos de ser gestora de uma equipe de vendas, sendo que ela não quer nem vender. Então ela quer trabalhar, gerir pessoas por uma área que ela não conhece. Provavelmente aqui se viu seus jovens solteiros, né, confusos ainda das suas ideias, dando palpite para um rei sobre o que ele deveria fazer com a esposa que ele tinha e preparar uma outra esposa. Então você vai ver muito aqui no livro de Esther que tem muito palpiteiro, tem muita gente que quer dar palpite na tua vida, tem muita gente que quer dar palpite no teu casamento, tem muita gente que dá palpite na tua vida espiritual, no teu ministério, no teu trabalho, mas que muitas vezes não tem a intimidade com Deus que você tem. E se você der ouvidos a essas pessoas, elas vão te desviar da tua direção, do teu caminho e do propósito que Deus tem para a tua vida. O rei Assuero era mole, ele não temia Deus, foi mole destruir a vida dele. Mas nós temos um Espírito Santo que nos adverte, nos admoesta e nos instrui. Mais do que ouvir a voz das pessoas, logicamente você vai se aconselhar, você vai conversar com o pastor ele vai pedir conselhos sobre situações da tua vida, porque são pessoas que são direcionadas por Deus para isso. Você não vai esperar que um curioso, uma pessoa que você sabe que não tem a sabedoria, o conhecimento, nem a experiência sobre a área da sua vida que você está precisando, te querer te ensinar o que você tem que fazer. E foi isso que Assuero fez. Logicamente tudo era propósito de Deus, querido. Tudo era propósito de Deus. Graças a Deus que Assuero era assim, influenciável. Tudo que falavam para ele, ele fazia. Então o que ele fez? Ele fez exatamente como os jovens disseram para ele. Pegou, mandou os seus servos irem nas cidades, pegaram as virgens de várias delas, entre elas Esther. A gente não vai falar muito sobre Esther aqui, mas ela tem um papel importantíssimo. Com certeza, talvez o mais eu coloco ela no meio tão importante como o de Mardoqueu, mas porque ela era a rainha, ela se intercedeu diante do rei, mas ela tinha um intercessor chamado Mardoqueu, que em todo o tempo interpelava a Deus, tanto por ela como pelo seu povo.
E aí o que aconteceu, Antônio? Pode passar, por favor. Capítulo 2. Vamos falar um pouco sobre Mardoqueu. Porque Mardoqueu, naquele momento que ele se encontrou com Ramã, a Bíblia fala, nós lemos, que ele não se curvou diante de Ramã. Depois a gente vai falar um pouco sobre Ramã. Mas Mardoqueu, dá um primeiro enter para mim, Antônio. Mardoqueu, não sei se dá para vocês lerem, na sua apresentação consta que ele era benjamita, descendente de Jair, Simei e Quis. Ora, Quis era pai de Saul, o primeiro rei de Israel. O que eu quero dizer com isso aqui? A gente conhece a história de Saul e como terminou a história dele. Pensando na hereditariedade da Bíblia e nas consequências que tinha quando uma família se desgraçava diante de Deus, logicamente, toda a sua geração foi extirpada. Acã, quando pegou lá dos utensílios proibidos da batalha, a Bíblia diz que ele e toda a sua geração foi extirpada de Israel, da terra. Acabou a geração dele. Só que a Bíblia agora me aparece com Mardoqueu anos depois, descendente de Saul. Ora, e era um homem temente a Deus, que buscava a Deus, e ele foi um dos libertadores de Israel nessa situação. O que a gente aprende nessa situação aqui é o seguinte: não importa o que aconteceu na sua vida daqui de ontem para trás, não importa quem foi seu pai, não importa quem foi sua mãe, não importa o que fizeram com você, não importa o quanto te maltrataram ou te ofenderam, o que importa é o que Deus pensa sobre você hoje, é o que você faz para você hoje, e você tem o poder diante de Deus de mudar a sua história, à medida que você coloca a sua vida diante dele. E assim Mardoqueu fazia. Que muitas vezes a gente fica se lamentando, porque meu pai me batia, porque meu pai não falava comigo, porque meu pai não me ensinou nada da vida, eu tive que... Amém, querido, mas você está aprendendo com Deus hoje. Não importa se passou 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, hoje, daqui para frente, você pode ter uma nova história com o Senhor. O nosso Deus é um Deus de coisas novas, de histórias novas, de caminhos novos para nós. Ele transforma a maldição em bênção. A Bíblia diz lá no livro de Isaías que ele transformou a tristeza em alegria, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Então creia que Deus pode mudar qualquer situação da tua vida, não importa o que fizeram ou até mesmo o que você fez. Basta que você se arrependa e se prostre diante do Senhor. E Mardoqueu conseguiu mudar a história da sua geração. Provavelmente, as pessoas que conheceram ele, cara, você é neto, sei lá, bisneto, tataraneto de Saul, né? Pô, você não é bem quisto diante da geração de Davi, não, né? Da linhagem de Davi, não. Mas ele não se importava, ele se portava no Deus que ele cria. E ele sabia que ele podia mudar a história dele ao redor através da sua fé e da sua devoção ao Senhor. E as pessoas confiarem nele, crerem em Deus por causa dele e adorarem a Deus junto com ele. Próximo, Antônio, por favor. Ele era tio de Esther, tio primo, né? Porque a tia dele era mãe de Esther, e a história da Bíblia não conta, mas eles faleceram, e Mardoqueu, por ser um pouco mais velho, ele era o tutor dela, criou ela desde o início. E você pode ver na história que ele criou ela muito bem. Uma mulher temente a Deus, fiel, serva e obediente, que obedeceu a ele em tudo que ele mandou. Porque quando ela foi levada para o templo, aqui no capítulo, o castelo, aqui no capítulo 2, para ser uma das esposas, né, do rei e a futura rainha, Mardoqueu falou para ela: não diga para ninguém qual é o seu povo. Ele não falou para ela mentir. Provavelmente ninguém nunca perguntou. Ele falou: não conte para ninguém. Porque tudo era provisão de Deus. No tempo certo as coisas são reveladas. A gente tem muita pressa, né, de viver as revelações que Deus tem para a nossa vida. No tempo certo as coisas são reveladas. Ele falou: não conta para ninguém. Fica quieta. Se alguém te perguntar, aí a Bíblia não fala, mas só for para ele não contar, para ela guardar em segredo. E ela guardou em segredo e obedeceu Mardoqueu todo o tempo, no momento que ele pediu para ela não contar. Mais um, Antônio, por favor. E ele descobriu, isso é importantíssimo, no capítulo 2 ainda, se você ler a partir do versículo 21, porque quando Esther foi levada para ser uma das rainhas, né, para ser escolhida entre a rainha, a Bíblia diz que Mardoqueu ele ficava todos os dias à porta do rei, porque ele queria saber como sua sobrinha estava sendo criada, tratada, quais seriam os próximos passos. Ele se preocupava muito com ela, então ele ficava o tempo todo ali, que foi num desses momentos que Ramã passou e viu que ele não se prostrava. E aí Mardoqueu ficava todo o tempo, e ele descobriu uma conspiração contra o rei. Guarde esse fato, porque lá na frente ele vai ser importantíssimo. E ele descobriu a conspiração, ele não ficou com medo de contar para ninguém. Aliás, ele contou diretamente para Esther, conseguiu se comunicar com ela, contou para ela, ela contou para o rei, e aqueles homens foram mortos. Se eu não me engano, foram enforcados. Aqueles homens foram enforcados e sofreram a sua pena. Então, esse fato é importantíssimo, porque Mardoqueu, ele também era um cara que tinha consciência do seu dever cívico.
Né? Ele não era um cara alienado. Eu sou servo de Deus, que se dane o governo, que se dane o rei, que se dane tudo. Então ele se preocupou com aquela situação, viu que era uma justiça que estava sendo cometida, e ele delatou, e aqueles homens foram presos. Pode passar, Antônio, por favor. Vamos falar agora do maldito Ramã. Esse cara era um cara do mal, não era de Deus, não. Passa um pouquinho, Antônio. Ramã, possivelmente, é um nome persa, assim como o nome de seu pai, Ramedata. Mas sua identificação como Agagita sugere alguma conexão com Agag, rei dos Amalequitas. Porque, como nós falamos, o livro não foi escrito por o povo de judeu. O nome Esther é um nome dado pelos persas, ela se chamava Hadassah. Mardoqueu também, provavelmente, era um nome dado por eles. Eu estava lendo, Mardoqueu significa estrela que brilha, alguma coisa assim. Mas provavelmente ele devia ter o seu nome hebreu e que a Bíblia aqui não fala, né? Talvez na sua Bíblia esteja escrito Mordecai também, é uma outra curiosidade, mas as duas formas de expressão do nome dele estão certas. E Ramã, assim como Mardoqueu, ele também tinha uma história, logicamente, uma linhagem, e ele era a própria Bíblia e a própria pessoa que contou a história de Esther chama de Ramã de Agagita. Por que esse termo é importante? Porque ele era da linhagem de Agag, que foi um extremo opositor do povo de Israel no reinado de Saul. É aquele cara que Saul não quis matar lá na frente, né? Porque pegou os despojos, poupou e foi repreendido pelo profeta. Então ele já era de uma linhagem que odiava o povo de Israel. E lembra que eu falei dos palpiteiros de plantão? Eles já apareceram novamente aqui. Porque quando eles chegaram e viram que Mardoqueu não se prostrava, eles perguntaram: pô, Mardoqueu, mas tu não se prostra diante do cara? O cara é o rei, ó, ele pode te prender. E a Bíblia diz que Mardoqueu não falava nada. Tipo assim, faça o que vocês quiserem, faz o teu que eu faço o meu. Fica aí. E o que esses caras fizeram? Esses fofoqueiros, esses caras, os bisbilhoteiros de plantão, eles chegaram para Ramã e falaram: cara, tem um cara aí, tu já viu que ele não se prostra para você. Mas tem um detalhe importantíssimo para te contar. Ele é judeu. E aí o ódio de Ramã, que já estava assim incendiado, se alimentou mais ainda, porque ele já era de uma linhagem que odiava o povo de Israel. Como você vê hoje aí, os árabes, os palestinos, que eles odeiam o povo de Israel. Odeiam. Não importa o que o povo de Israel faça. Se o povo de Israel falar: eu quero paz, não, eu quero guerra. Eu te dou 1000, não, eu quero 100.000. Eles nunca querem entrar em acordo. Então, o Ramã era de uma linhagem amaldiçoada e uma linhagem que odiava o povo de Israel a todo e qualquer custo. E quando ele soube que Mardoqueu era judeu, aí ele não queria mais matar só Mardoqueu. Ele queria destruir todo o povo. Não, agora minha vingança será maior do que você pensa. Agora você vai ver a minha ira. Você achou que eu era bonzinho, que eu era ruim, você vai ver agora. Então ele começou a arquitetar todo um plano. Então passa aí, Antônio, por favor. Ele passou a arquitetar todo um plano para destruir. E o mais importante, ele era... Eu coloquei conselheiro, porque na verdade ele foi colocado... Pode passar o próximo também, Antônio. Ele foi colocado como o principal dos príncipes de Assuero. Como se fosse o primeiro-ministro, chefe da casa civil, o cara que mandava e desmandava em tudo. E o rei Assuero, como ele era um cara fraco de cabeça, que fazia as coisas por supetão, ele fez essa lei aí. Provavelmente a Ramã deve ter chegado: pô, o rei, não deve ser legal eu ficar passando as pessoas não saberem quem eu é. É legal se a pessoa se eles se prostrarem para mim, né? Vai mostrar a importância que eu tenho e a autoridade que o senhor tem, porque é o senhor que está mandando. E Assuero assinou um decreto que dizia que todos que passassem por ele tinham que se prostrar diante de Ramã. Quem é militar sabe que quando passa um sargento, uma postura maior, você faz uma continência. Mas quando passa o comandante do batalhão, você tem que parar e fazer uma continência mais honrada, vamos dizer assim. Isso significa respeito à autoridade. Só que qual é o problema que Mardoqueu não se prostrava? Eu parei para pensar: pô, mas ele não queria se prostrar porque ele só se prostra diante de Deus. Não é essa a questão. Se você for ver os homens de Deus, o próprio Daniel, quando o Nabucodonosor, foi Nabucodonosor ainda, né, que o chamou lá da cova dos leões, ele gritou lá de dentro: rei, vive para sempre. Eles tinham um respeito com as autoridades. Se tivesse que se curvar, eles se curvariam, porque não haveria problema nenhum. Só que Mardoqueu não se prostrava diante da iniquidade. Ele sabia quem era Amã, ele sabia que não era digno de estar ali, e ele sabia que era um homem que era amaldiçoado e era provavelmente um anticristo da época. Ele falou: não vou me prostrar diante disso, eu não concordo com isso, ainda que eu morra, eu não vou me prostrar diante de alguém que, além de não temer a Deus, ele odeia todo o povo de Israel. Provavelmente já se corria o burburinho lá.
Por isso que Amã não se prostrava. Por isso que é muito importante nós termos a nossa postura como cristão nos nossos dias. De saber a hora certa de se impor, a hora certa de se falar. A gente, quando o pastor ministrou, até falei de alguns pastores que estão na internet e ficam bravos, porque a igreja vai ser... Mas não é essa a questão. A questão é nós nos prepararmos, como o Tiago ministrou aqui, para os tempos ruins que vão vir. Em vez de você ficar esperneando e batendo pena porque o governo não sei o quê, lute, mas lute com as armas da fé, com as armas da justiça. Prega, olha, nós sabemos que esse tempo... Se eles chegassem e falassem, ó, nós sabemos que isso está para acontecer, porque os tempos são sombrios, mas nós somos a igreja, pode vir que nós estamos preparados, porque tem um Deus nos céus que salva. E ainda que calem a nossa boca, ainda que tentem calar a nossa boca, nós continuaremos clamando. Ainda que digam que nós não podemos falar, nós continuaremos falando. Podem nos prender, podem nos levar para a cadeia, podem nos matar. Essa deveria ser a postura desses que se dizem representantes da igreja nos dias de hoje. Mas não é isso que a gente vê. A gente quer ver eles com luz, com a politicagem, quer ver eles andando com o presidente de avião, a gente quer ver eles pregando sobre fé, sobre prosperidade, sobre bem-estar. Está parecendo os fariseus da época de Jesus. Se aliaram a Roma. Aí depois, quando o Mel Gibson fez o filme, não foi os judeus, foram os romanos, não, foi romano não, foi todo mundo, querido. Estava todo mundo ali. E a Bíblia diz que na época da crucificação, do julgamento de Jesus e Barrabás, ainda que o povo tenha sido influenciado e por baderneiros estavam gritando, era um encontro de judeus de todas as nações, aqueles que estavam espalhados, eles se reuniam naquela época para festejar. Então havia judeu romano, havia judeu palestino, havia judeu árabe, havia judeu africano, havia judeu de toda a terra. Então ali eu consigo entender que toda a terra estava representada, todos nós somos responsáveis entre aspas, né? Somos culpados pelos nossos pecados, e Cristo pagou os seus pecados por nós, ainda que nós não fôssemos merecedores, ainda que nós o tivéssemos o negado, e muitas vezes o negamos até hoje, porque a sua misericórdia é grande, e ela se renova a cada manhã. E Mardoqueu, ele não se prostrou por causa disso, não é porque Amã, não vou me prostrar, isso aí seria fanatismo religioso. Ele sabia respeitar a autoridade, mas ele entendia e sabia quem era aquele homem. E aí começou toda a confusão, querido. Começou toda a guerra. Foi basicamente uma guerra fria, né? Porque Amã, ele se encheu de um ódio e ele queria a todo custo agora destruir o povo de Israel. Passa, por favor, Antônio. Aí passei o início da teta, pode passar o primeiro estrofe. Amã não se conformava porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. A gente falou por que Mardoqueu não se prostrava. E ele provavelmente sabia disso. Esse cara não vai se prostrar para mim porque ele é judeu, tanto que o ódio dele, por isso que os fofoqueirinhos, aqueles que ficam lá, né, tu tá na maior paz, chega alguém, pô, tá sabendo, não sei o quê, eles foram lá e falaram para Mardoqueu, olha, ele é judeu, por isso que ele não se prostra, cara, você é um agadita, né, você, cara, é duvido, tu vai matar ele, mas ele não vai se prostrar, mas eu mato, não vou matar só ele não, porque se eu matar só ele, para ele tá bom, mas quando ele vê o povo dele morrendo, ele vai sofrer. Porque aquele que tem um coração de Deus, ele sofre mais pelos outros do que por ele. Ele tem mais compaixão pela vida das pessoas, né, do que pela sua. As pessoas que oram pelas outras. Quantos intercessores fervorosos tem? Às vezes a pessoa ora tanto pelos outros e às vezes ora pouco por ela. Porque ela tem uma compaixão, um amor, e que ela clama. E assim eu vejo isso na vida de Mardoqueu. Um cara que ele amava muito o seu povo. Ele amava muito a sua terra, a sua geração e os seus, vamos dizer, seus irmãos de nação, né, do povo escolhido. Passa, por favor, Antônio, próximo. E Mardoqueu, essa palavra eu inventei, tá? Mardoqueu permanecia improstrável. Ele não se prostrava. Não se proste, querido. Eu costumo dizer, quando Davi, os filisteus ameaçaram o povo de Israel, e disseram, olha, os filisteus disseram, nós vamos colocar nosso maior lutador aqui, e vocês colocam o seu maior lutador aqui, e nós vamos lutar, quem ganhar domina sobre o outro. E o povo de Israel, Saul e todos os seus grandes guerreiros temeram. E Davi chegou e falou, quem é esse incircunciso para afrontar o povo, o exército do Deus vivo? Porque o que eu fico achando interessante naquela passagem, e essa é a postura de Mardoqueu, é que muitas vezes a gente aceita as regras que o inimigo coloca sobre a nossa vida. Por que a gente tem que aceitar? Por que o povo de Israel aceitou? Não vai ter nada de gigante, não. A gente vai descer o vale aqui e vamos lutar. A gente vai destruir vocês. Não, vamos... Cara, os caras estavam lá amaldiçoando, xingando, zombando e colocando regra.
botando regra no território judaico, no território hebraico, no território dos hebreus, e eles calados com medo. Porque quando a gente se amedronta, o inimigo, ele coloca regras sobre a nossa vida. Ele coloca cabresto sobre nós. Ele nos trava, ele nos aprisiona. E cada vez que a gente começa a aceitar as regras que o inimigo coloca, que o mundo coloca, que as pessoas que a gente quer agradar colocam, a gente perde a nossa essência de fé cristã. A gente se afasta, a gente fica fraco, e quando a gente vê, a gente está derrotado. A gente está deprimido, a gente está afastado, a gente não está orando, a gente não está lendo a Bíblia, a gente não está vindo para a igreja. Tudo isso acontece, cada um de nós já deve ter passado por um momento assim na sua vida. Ninguém aqui é super-homem, já passou. Mas o mais importante é a gente entender que a gente pode se levantar, que a gente pode buscar a Deus e Ele nos levanta. Graças a Deus que Mardoqueu ele não passou por isso nesse momento. Ele permaneceu firme, ele permaneceu improstrável diante de Ramã. Próximo, por favor, Antônio. E aí já falei, Ramã ele planejava um plano, ficou redundante, para matar todos os judeus, por tudo isso que nós falamos. Ele odiava o povo de Israel. Pode passar, Antônio, por favor. Acho que vai dar tempo, hein? Aí sim, começou toda a história de Purim ali. Como o Ramã, E o mais interessante é como Deus é tremendo, né? Porque Ramã ele podia simplesmente pegar Mardoqueu, vem cá, vai para a cadeia, fica no calabouço e agora eu vou destruir teu povo. A Bíblia diz, e eu acho que isso se encaixa perfeitamente nesse momento, que uma maldição sem causa ela não encontra pouso. Ramã ele podia tentar matar Mardoqueu, mas ele sabia que Mardoqueu tinha um Deus maior. E ele não podia simplesmente pegar e atacá-lo à espada, porque ele sabia que ele sofreria a retaliação do próprio Deus sobre a vida dele. Então o que ele procurou? Ele procurou na lei, uma brecha na lei, como a gente está acostumado a ver no nosso Congresso Nacional, para poder atacar o povo de Israel. Então ele teria legalidade civil para fazer isso. E ele foi para casa, ele ficou muito angustiado, porque ele descobriu tudo isso, e ele procurou um plano para acabar não só com Mardoqueu, mas todo o povo de Israel. Ele chegou em casa, passa o próximo tópico, por favor, Antônio, não me lembro. Isso. Ele começou a lançar Pur. Pur era tipo uma feitiçariazinha da época lá, né? E ele começou a lançar Pur para decidir. Olha como o cara era ruim, né? Ele queria decidir um dia específico para acabar com todo o povo de Israel. Ele não queria ir matar um, matar outro, ele queria acabar de uma vez. E ele foi lá, ele jogou esse Pur lá e deu lá a data. A pastora sabe de cabeça a data? Eu não me lembro. Também não tive tempo, tá? Era 3 horas da manhã, gente. Mês de abril, né? A Isabela também sabe. A gente celebrou aqui. Então, mais ou menos no dia 14 de abril, um pouquinho uma data aqui, a gente vai ver sobre isso, ele escolheu para destruir o povo de Israel. E o que ele fez? Passa, Antônio, por favor. Mardoqueu permanecia improstrável. Acho que eu estou repetindo. Pode passar, Antônio. Ah, tá, é isso mesmo. É para enfatizar que Mardoqueu continuava improstrável diante daquilo ali. Agora eu me lembrei, porque era 3 horas da manhã, não estava... Aí o que aconteceu? O que Ramã fez? Ele sabia quem era o rei. Ele sabia que o rei era um bananão. Ele chegou diante do rei e falou, olha, rei, tem um povo aí. Aí começa a mentira. E por isso que o inimigo não consegue te derrotar, porque ele é o pai da mentira. E se você anda na verdade, nada pode te destruir, querido. Ele foi diante do rei e ele inventou uma mentira. Olha, tem um povo aí que não obedece às tuas leis, que anda transgredindo tudo. É um povo baderneiro, olha, é um perigoso. Ele não falou a verdade, que tinha um cara dentre os povos, entre o povo de Israel, que não se prostrava diante dele. Ele falou que todo um povo aí estranho no reino estava se levantando. O rei, como era muito fraco de cabeça, para mudar um pouco o termo, ele pegou o anel do seu dedo e falou, mano, faz o seguinte, toma aí, faz o que tu quiser. Tipo assim, o cara pegou o anel de autoridade dele, que era onde ele assinava os decretos, e deu pro cara. Uma das grandes coisas que o inimigo quer fazer na tua vida é tirar a tua autoridade espiritual. Se ele conseguir tirar a tua autoridade espiritual, querido, ele te destrói. Você pode estar fraco, você pode estar caído, você pode estar cansado, mas você ainda tem autoridade espiritual se você clamar a Deus. Se você abrir mão da tua autoridade, você está destruído. Se você abrir mão daquilo que Deus te deu de mais precioso, né? Quando Jesus falou, olha, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será ligado no céu, porque você tem um acesso direto ao Pai. À medida que o rei tirou aquele anel,
O Ramã podia ter assinar um decreto tipo assim: eu, rei, me mato e entrego tudo para Ramã. Não podia? Eu me entrego, eu não quero mais ser rei, eu tô triste. Ramã agora vai ser o rei. Cara doido, cara. Ele era muito doido, muito doido. Eu tentei buscar na história dele, não fala-se muito pouco dele na internet. Mas saber se ele era um grande guerreiro, se ele era temido. Porque, cara, um cara desse, pô, não consigo entender. Ele pegou, toma um anel aí, faz. Aí o que o Ramã fez? Ele foi e escreveu o decreto, que no dia 14 de Habib e tal, todo o povo de Israel seria exterminado. 13. Obrigado, Isabel. Adar é massa, tô toda, viu? Eu falei, pode me ajudar. Então, obrigado. Março, estou no mês de março. Dia 13 de março, vamos colocar essa data, então? Pega um pouco, né? É por causa do calendário judaico, ele passa alguns meses nossos ocidentais. 16 a 15, que eles contam um mês por outro mês. Sim, eles contam diferente. Então, nesse período, nessa data específica, ele deu o dia do primeiro holocausto judeu. Que se tem conhecimento, a pastora já até me deixou sobre isso, eu não esqueci. Ele queria destruir o povo de Israel de uma vez só, querido. Ele queria chegar e destruir tudo. Né? Só que Deus tem os seus planos, como eu falei para você no início, ele tem um fim antes do início. E Deus já estava preparando tudo. Só que aí, passa o próximo, por favor, capítulo 4, Antônio. Eu botei, não dá para ver vocês aquela imagem ali. É uma imagem muito triste, eu achei até bem artística, assim. É uma pessoa vestida de pano de saco, no meio do caminho, as pessoas passando. Porque o que Mardoqueu fez? Quando ele soube do decreto, pode passar, Antônio, primeiro, por favor. Ele se vestiu de pano de saco, você pode ver isso em Esther capítulo 4, versículo 1. Ele se vestiu de pano de saco e cinza e foi para a porta do rei. E ficou lá clamando e orando a Deus e se lamentando. Isso, pode deixar, Antônio. E ficou lá se lamentando e clamando pelo povo de Israel. E eu imagino que o clamor dele era tão alto e o sofrimento dele era tão grande que a Esther, ela ouviu lá do seu palácio, lá, e ela soube que Mardoqueu estava na porta do templo e ela se preocupou, porque ninguém podia se vestir de pano de saco e cinza e ficar na presença do rei. Mas o cara era tão destemido, ele tinha tanta coragem, ele tinha tanto temor a Deus e as coisas de Deus e zelo pelo seu povo, que ele não se importou. Ele foi para a porta do rei e ficou lá. E aí Esther foi falar com ele: ô tio, o que está acontecendo? Ele contou: olha, tem um decreto aí e nossos dias estão contados. Mas provavelmente ele falou assim: mas eu creio num Deus poderoso que pode nos salvar. Só que Esther, naquele momento, ela ficou meio temerosa. Pode passar, Antônio, por favor. Ela ficou meio temerosa. Tipo assim, pô, mas eu não posso entrar na presença do rei. E acho que essa é a palavra mais tremenda, a frase mais tremenda do livro de Esther é essa, que ele fala: olha, não fique pensando você que se você te calar, você vai escapar, não. Porque se você se calar, livramento virá de outra parte para nos salvar. Como o autor ali, ele não é um cara de fé cristã, judaica, né? Nós fomos descrever outra palavra, ele podia dizer: olha, se você se calar, o nosso Deus vai levantar outro. E se você não for a pessoa que vai ser usada por Deus para nos livrar, Deus vai levantar outra pessoa e o livramento virá de outra parte, porque o meu Deus é poderoso. Não há porta fechada que ele não possa abrir, querido, na tua vida. Não há situação impossível que não possa ser solucionada. Se ele disse sim, é sim. Se ele disse não, é pronto. Não adianta você questionar e não adianta ninguém questionar. Se você crê que Deus pode fazer um milagre na tua vida, numa situação impossível, em algo que não tem solução, em algo que não tem saída, numa porta que se fechou, ou numa porta que se abriu que não deveria ter aberto, amizades, relacionamentos, problemas financeiros, saúde, Deus pode todas as coisas. Ele livrou um povo da mão de um inimigo poderoso, porque ele é maior, porque ele é sobre todos, ele é sobre tudo. E Mardoqueu, ele cria nisso, ele falou para Esther: olha, se você não fizer, você vai perecer e outro livramento virá. Não fique pensando que Deus não vai nos salvar, não. E Esther, como era uma mulher obediente, ela obedeceu. E vai ter um lápis aí, Antônio, pode pular para o capítulo 6. Pode deixar aí, porque antes do rei sonhar, aconteceu algo interessante. Eu pulei o capítulo 5 propositalmente para deixar essa brecha e eu poder raciocinar aqui com os irmãos. Quando Esther ouviu aquela palavra, ela falou: olha só, tio, pai, não sei como ela chamava ele, manda o povo ficar em jejum e oração, que Deus vai me dar uma direção. Né? E tem aquela passagem tremenda, que ela não podia estar na presença do rei, e o rei estendeu o seu cetro para ela e teve misericórdia.
né? Eu não quero nem entrar muito nessa passagem, porque a gente tem que estar focado aqui em Mardoqueu. Mas o que Esther fez? Muito sabiamente. Ela chegou diante do rei, depois que ela alcançou graça diante do rei, ela falou... aí que eu falo do rei, como é que ele chegou para Esther e falou: olha só, minha rainha, minha princesa, minha preciosa, minha querida, peça o que você quiser, aí eu te dou até metade do reino. Ela podia falar: não, eu quero a metade do reino, sim. Vamos dividir isso aqui. Ela podia falar. Se ela tem uma mulher, tem muita mulher aí que separa e leva tudo, filho. Os caras ficam sem nada, entendeu? Comunhão parcial de bens, não sei, tem aí. Ele que deu a primeira ideia. Outra mulher ouviu, opa, ela não quer, mas o próximo que eu casar eu vou querer. Ela podia ter falado: não, eu quero sim. Não, tá bom. Mas ela, como era a mulher de Deus, ela muito sábia, ela falou: não é isso que eu quero não, rei. Eu quero que o senhor chame Mardoqueu aqui pra gente, que eu quero fazer um jantar com o senhor e com ele. Foram 2 jantares. No primeiro ela reuniu, o Ramã. Chamou o Ramã, e aí quando o Ramã chegou, todo pomposo, tal, poderoso, ela chegou e fez outro pedido: olha, rei, eu peço que amanhã o senhor traga Ramã, que eu vou fazer um banquete especial para vocês e tal, e eu quero revelar algo importante. E o Ramã, como ele era um cara que se sentia, como eu escrevi no começo, ele chegou em casa, né? O rei, a rainha me chamou, ela me honrou, fez um jantar precioso para mim, mandou voltar amanhã, tá? Eu acho que vai dar tudo certo. Só que quando o Ramã saiu da primeira reunião, ele passou, e quem estava lá em pé, lá, assim, de braço cruzado, olhando para ele assim? Mardoqueu de novo. E aí ele chamou seus amigos, a Bíblia diz que ele chamou outros príncipes lá, reuniu na casa dele, fez jantar, se gabou, mostrou a casa dele e tal, falou do encontro com a rainha, que ele voltaria amanhã de manhã. Só que quando você tem ódio no coração, nada te dá paz, querido. Ele falou: cara, mas nada disso me satisfaz enquanto eu não ver Ramã morto. Cara, eu posso ser rei aqui, eu posso tomar o lugar de Assuero, mas se eu não ver esse cara morto, destruído, eu não vou ter paz. Que esse é o grande problema das pessoas que não têm o Senhor e levam a sua vida para o ódio, para o rancor, para o ressentimento. Isso tira a tua paz e às vezes causa até doença nas pessoas. Por isso que Jesus falou, quando ele falou: olha, eu vou te dar um novo mandamento. Antigamente era olho por olho, dente por dente. Agora não, se alguém te agrediu, ofereça outra face. Ele não estava mandando a gente se fazer de trouxa e aceitar qualquer injustiça. Ele está falando o seguinte: perdoa, abre o teu coração. Libera perdão e vai viver a tua vida. Não fica amargurando essas coisas para trás, não. Mas quem não é de Deus, e como era propósito de Deus, Ramã manteve aquele ódio no seu coração. E aí, a sua querida esposa, que também era muito inteligente, e os seus amigos palpiteiros que estavam lá, falaram: cara, faz o seguinte, tá vendo o teu terreno aí? Levanta uma forca aí, e já chega amanhã mesmo, já pede a cabeça de Mardoqueu e bota lá. Ele falou: pô, não é que essa é uma boa ideia? Ramã achava que era esperto, mas na verdade ele era bem parecido com o rei, né? Foi lá, fez a forca, se vestiu todo bonitão e foi para a reunião com o rei. Só que de um dia para o outro, o rei sonhou, querido. E aí são esses tipos de milagres que Deus faz na nossa vida que a gente não entende de onde veio, como que veio e por que aconteceu. Mas tudo que você semeia lá atrás, você vai colher aqui na frente. Lembra que Mardoqueu, ele foi lá e livrou o rei da morte de uma conspiração? O rei sonhou. A Ramã já tinha preparado a forca. Obrigado, Antônio. Pode passar a próxima. O rei sonhou. Provavelmente Esther tinha brigado com ele era muito apaixonado por ela. Ou ele comeu alguma coisa que não lhe fez bem e teve insônia. Na verdade, ele teve um sonho. Na verdade, eu vou até corrigir isso aqui. Ele não sonhou. Eu escrevi errado, Antônio. O rei não dormiu, que era para escrever ali. Ele não conseguiu dormir. Ele teve insônia. E aí ele chamou os seus escribas e mandou... Muito infantil. Conta uma historinha para eu dormir aqui, que eu estou sem sono, né? Igual a gente conta para as crianças. Cara, eu não consigo ter respeito por Assuero, não, me desculpe. Não consigo. Ele chamou os seus escribas, mas como tudo era provisão de Deus, eles foram lá contar a historinha para o rei dormir. E aí ele ouviu a história de que Mardoqueu tinha livrado o rei, tal. E ele pensou: caramba, mas e aí, o que foi feito com Mardoqueu? Ele foi e disseram para ele: não fizeram nada. Aí ele falou: não, eu acho que eu tenho que honrar esse cara. E aí quando Ramã chegou de manhã lá, o rei falou para Ramã: olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Pela primeira vez o rei, acho que ele começou a ficar um pouco mais esperto, ele não saiu contando as coisas, ele fez tipo um enigmazinho. O que você acha que eu devo fazer com alguém a quem Deus deve honrar? E aí, pode passar, Antônio, próximo. O Ramã falou: olha, eu acho que o senhor tem que botar o rei no seu melhor cavalo, tem que vestir com as suas melhores roupas, colocar, porque na Bíblia fala que Ramã pensou, ele fala: provavelmente ele deve estar falando de mim. Você vai ler, você vai ver, ele deve estar falando de mim, acho que ele quer me honrar, eu sou um cara bom,
Eu sou um cara poderoso. E ele falou, não, bota melhores roupas, põe no cavalo, dá para ver a imagem ali? Põe a coroa na sua cabeça, anda diante do reinado e diga, este é assim que Deus faz com o homem a quem ele quer honrar. Só que aí, o que o rei falou? Beleza, grande ideia, Ramã. Pô, tu é um cara bom mesmo. Tu é um cara de várias ideias boas. Um dia tu tem futuro aqui. Pega Mardoqueu, que está ali fora, bota ele nesse... Faz tudo isso com ele aí. Agora tu imagina a cara dos indivíduos tendo que fazer isso com seu pior inimigo. Ele pegou o Mardoqueu, colocou no seu cavalo, do rei, tudo, e saiu pelo reino gritando, assim Deus faz com o homem que ele quer honrar, não sei o que, assim Deus faz. E ele tinha que fazer. Porque se ele era um cara que entendia de lei, ele sabia que se ele desobedecesse era a morte. E o que eu quero te dizer com isso aí? Passa o próximo slide, Antônio. Mordecai, assim que acabou essa cerimônia, esse evento, essa homenagem, né, muitos de nós ficaríamos dando entrevista, explicando como que tudo aconteceu. Não, eu livrei o rei, eu sou um cara muito voltado para as ideologias do rei, eu salvei o rei, então o rei me deu essa honra. Não, mas eu não quero fama não, tá? Só estou falando aqui. Eu não queria falar não, tá? Mas meu Instagram é esse, meu telefone. Já daria os contatos para eventos, né? Ficaria famoso e perderia o foco do seu chamado principal. Mas o que Mardoqueu fez? Ele acabou a cerimônia, ele voltou para a porta do rei e ficou sentado lá com o pano de saco de novo. Porque quando você tem um propósito, querido, algumas distrações vão querer te tirar do caminho também. Muitas vezes a gente está... Eu já vi gente que... jovens que entram principalmente nas universidades federais, cristãos, de boa família, né, que foram criados na igreja, e quando começam a ver aquele mundo deturpado, aquelas ideologias que falam num bem maior, numa ideologia que todo mundo tem que ser igual, mas a gente sabe que é uma ideologia diabólica. Quantos vão e não voltam? Quantos se perdem? Quantos se deformam tanto na sua ideologia, na sua fé, como até mesmo na sua aparência? Se transformam em pessoas totalmente transformadas, pessoas que conseguem um emprego melhor, vão trabalhar numa empresa maior, com um salário maior, se corrompem. A gente sabe do rei Salomão, que pediu sabedoria a Deus, mas depois se corrompeu com as suas mulheres. Porque a fama, o dinheiro, a riqueza, ou até mesmo as amizades, os relacionamentos, se você deixar, eles tiram o teu foco do teu chamado, do teu propósito maior, que é servir ao Senhor. E Mardoqueu, ele tinha um propósito firme, ele era improstrável, ele não ia se prostrar diante de nada. Quando acabou a cerimônia, ele voltou para a porta do rei e ficou lá. É como se nada tivesse acontecido, porque aquilo ali não tinha importância para ele, enquanto ele não obtivesse a redenção do Senhor sobre a sua vida. Ele voltou para a porta do templo e ficou lá. Pode passar, Antônio, próximo, por favor. Capítulo 7. E aí, Ramã volta. Ramã já estava meio injuriado, mas ele tinha um compromisso com o rei. Ele voltou para o palácio e chegou lá achando, pô, mas hoje começou mal, mas vai terminar bem. Eu sei que eu sou o cara, né? Daqui a pouco Mardoqueu aí, agora eu vou matar ele devagar agora, porque agora eu tô com mais raiva ainda. Eu vou matar todo mundo e vou deixar ele por último, vou cortar um dedo, uma unha. Ele devia estar planejando todo esse ódio nele. E aí ele foi pro jantar, né? Pro banquete, ou pro almoço, enfim. Pode passar, Antônio, por favor. E chegou lá, Esther, ela já tinha orado a Deus, já tinha feito, se preparado, já tinha falado com o Senhor, já tinha... E isso é importantíssimo na nossa vida, quando a gente vai tomar uma decisão muito importante, e muitas vezes, eu falo que eu, às vezes não tenho esse costume. Quando a gente vai tomar uma decisão muito importante na nossa vida, dar um passo muito importante, a gente às vezes não consulta o Senhor. E aí quando dá errado que a gente volta, pô, Senhor, mas deu errado aqui. Mas quando a gente, aquela história, quando começa certo, vai certo. Quando começa errado, e o que ela fez? Ela se preparou, ela pôs o povo em oração e ela chamou o rei. Primeiro dia, aquela coisa do cetro e tal. No segundo dia ele perguntou de novo, rainha, diz aí, o que você quer? Que eu te dou até metade do reinado. Olha a tentação, né? Mas quando você está focado, ela falou, não, senhor, olha, o rei, é o seguinte, eu vim aqui interceder pelo meu povo. E aí, acho que o Ramã não estava entendendo. Talvez Ramã deve ter pensado, ela vai me colocar como um general aí para ir lá livrar o povo dela. Deve ser de uma tribuzinha pequena aí, eu vou lá com o meu exército, mato todo mundo, conjecturando. Pode passar, Antônio. E aí, o que ela faz? Olha, o meu povo está sendo perseguido, o meu povo tem um decreto de morte e a gente está para ser exterminado. E aí o rei falou, mas quem é esse maluco amaldiçoado, retardado, que vai matar o povo da minha rainha? Aí ela falou, foi ele. Só falou assim, ó. Aí, essas coisas que Deus faz na nossa vida que a gente não sabe, né? Esses milagres
Cada um tem uma história para contar de uma situação, de um milagre que aconteceu, de uma porta que se abriu, de uma cura, que a gente não consegue entender como Deus faz, por que Ele faz, mas a gente simplesmente sabe que Ele faz. Esther, ela estava lá sendo cuidada por Mardoqueu e não tinha pretensão nenhuma de entrar no palácio. Talvez para ser uma serviçal, para ser uma trabalhadora, para ser uma funcionária do templo, do palácio do rei. Nunca para ser rainha, né? Nunca para ser a principal, né? A principal companheira do rei. E é importante porque o rei precisava que se ele continuasse naquele caminho dele, ele ouvindo todo mundo que falava para ele, um dia ia acontecer isso mesmo, porque o anel já estava na mão de Ramã. Aquele cara era do mal. Depois que ele matasse o povo de Israel, provavelmente ele ia partir para cima do rei. Ele já tinha assinatura. Mas Deus, ele nos coloca no lugar certo na hora certa. E hoje, uma vez eu sempre me esqueço dessa frase, tem muitos anos que eu ouvi essa ministração, que um pastor ele falou, olha, quem você é hoje e onde você está hoje é fruto do que você fez ontem. Onde você quer estar amanhã? Então, se você é fiel a Deus, se você serve a Deus, se você busca a Deus, talvez hoje você não esteja no lugar que você sonhou ou espera estar, mas creia que Ele pode te colocar. Creia que Ele vai te levar. Desde que haja um propósito maior de servir e honrá-lo. Se for para o seu próprio prazer, para a sua própria satisfação, querido, lute com as suas próprias forças, você pode até conseguir. Mas se você quer ser honrado por Deus e você quer dar testemunho do que Deus faz na tua vida, é no jeito dEle, é da forma dEle, é como Ele quiser e é no tempo dEle. Deus colocou Esther no reino para servir e salvar o povo de Israel no tempo oportuno. Porque Ele já sabia desde o início que tinha um plano e já tinha preparado a redenção no final. E quando ela falou que foi Ramã, aí o inimigo fica desbaratinado, querido. Quando você está firme, constante, ungido, posicionado na presença de Deus, que o inimigo tenta destruir, você se levanta. Eles fazem como eles fizeram com Jesus, né? Quando o demônio via Jesus, Senhor, que nós temos contigo, sai. Jesus só falava isso. Lembra dos porcos do Gadareno? Os demônios do Gadareno, a legião, mas que nós temos contigo, Senhor, não sei o que. Pá, entra nos porcos e vai embora, some na minha frente. É assim que Deus quer fazer contigo. Quer te dar autoridade, quer te dar unção, quer te dar vida plena com Deus, quer te dar alegria, quer te dar paz, quer te dar satisfação de viver uma vida com Ele. É que a gente escolhe os caminhos errados, a gente toma as decisões erradas, a gente se posiciona de maneira errada. É difícil, é difícil. Mas a gente tem que, o que eu digo assim, foi igual, estava conversando com a pastora, que o senhor falou dos erros, né? Concluindo aqui essa etapa, já temos tempo ainda, então bem calmo. Cada vez que a gente erra, como o pastor até falou sobre erro, é um aprendizado. Né? Eu até lembrei de Thomas Edison, cheguei a falar com a pastora que Thomas Edison foi para inventar não ter escolhido, mas eu já ouvi sobre a lâmpada e sobre uma bateria. O cara falou, mas você já errou 1000 vezes, você vai continuar tentando? Não, querido, eu não errei 1000 vezes. Eu descobri 1000 formas de não fazer. Eu tenho que buscar a próxima. Então, cada vez que você erra, você já sabe uma forma de não fazer com Deus. Aqui eu não posso fazer, aqui eu não posso ir, e aqui eu não posso falar, aqui eu não posso pisar, aqui eu não posso me reunir. Eu tenho que buscar uma outra forma. Se eu errei de novo, Senhor, me perdoa. Mas eu estou buscando fazer o melhor. A não ser quando você faz de forma proposital e intencional. E aí o teu arrependimento tem que ser de uma outra forma. E aí Deus conhece o teu coração e Ele sonda o teu coração. Mas aí, voltando para o texto. Fugiu um pouquinho, mas está dentro do contexto aqui. Esther denunciou Amã. Próximo passo, Antônio. O rei mandou enforcar Amã na forca que ele mesmo tinha preparado para Mardoqueu. Porque, sabe o que aconteceu? Lembra os palpiteiros que ficavam lá e falaram, aí rei, sabe qual é? Ele preparou até uma forca para Mardoqueu, tá sabendo de nada. aí o rei falou, faz o seguinte. Aí o rei começou a ficar esperto, ele falou, caraca, eu tô sendo enganado esse tempo todo, que trouxa que eu era. Ficou esperto ele, tava sendo trouxa. Aí pega aqui, ó. Pega ele e enforca na própria forca lá que ele mandou preparar para Mardoqueu. Que cara doido. Quer matar o povo da minha mulher e ainda quer matar o cara que me salvou da morte. Esse cara não está regulando bem, não. Aí ele ficou esperto, ele acordou um pouco para a vida. E ele viu que tinha pessoas de bem no lado dele. E muitas vezes você pode ser usado para isso, querido. Para alertar alguém, para orientar alguém. Principalmente os incrédulos, né? Aqueles que precisam de um conselho, que precisam de uma palavra. Eu costumo dizer que a gente não, hoje em dia, a gente está em tempos que a gente tem que pregar a palavra. Isso não mudou. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Só que a gente vê muito, e eu vejo muito nas redes sociais, principalmente as pessoas querendo impor um evangelho às pessoas.
Uma pessoa declarou isso, mas ela não crê. Cara, não crê, não adianta. O que importa é se você tiver a oportunidade de falar para ela do amor de Deus e você falar. Agora, a gente não pode impor aquilo que as pessoas vão crer ou a forma como a gente querer que a pessoa crê. A gente tem que dar testemunho para quando for preciso a gente falar do amor de Deus. Porque você já fala com seus atos, você já fala com as suas atitudes, você já fala com a sua postura de vida, com o seu testemunho. Você já está falando de Deus. Uma hora a pessoa vai te perguntar. Eu lembro de um livro que eu li que o autor, ele falou que ele era um fracasso, tão fracassado, embora tinha muito dinheiro, que ele era tão fracassado que já tinha tentado se suicidar 3 vezes e não tinha conseguido. Que ele era infeliz, tinha dinheiro, tinha tudo e ele, até para morrer, ele era fracassado. E ele falou que tinha um cara que morava em frente a ele, que tinha menos, ganhava uma questão financeira menor que ele, né? Financeiramente inferior, tinha mais problemas que ele, porque ele conhecia e tal. Tinha um carro pior, a vida do cara, se ele fosse olhar materialmente, era pior do que a dele. Mas o cara estava sempre sorrindo. Ele falou que um dia ele não se aguentou, que já tinha tentado se matar, ele foi e bateu na porta do cara. Cara, eu não consigo entender, cara. Eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais riqueza, eu tenho uma profissão melhor, e eu estou cheio de problema e você está sempre rindo. O cara já estava pregando para ele antes de falar. E quando ele bateu na porta, ele falou do amor de Deus e ele se converteu. Até um livro que eu já li há muitos anos, chamado Aprendendo a Viver como um Filho do Rei. E ele se converteu ali por o testemunho de uma pessoa que nunca tinha falado com ele, mas sempre dava bom dia, sempre sorria, via sair com a família, vinha ir para o trabalho, voltar, tinha uma vida regrada, certinha. E isso chamou a atenção dele. Com certeza, querido, as pessoas prestam atenção em você. Aonde quer que você estiver. E assim foi com Mardoqueu também. O rei, ele talvez não tivesse nem se preocupado quem tinha contado, mas alguém escreveu, porque alguém prestou atenção naquilo lá. Alguém foi lá e escreveu. Um abençoado, preparado por Deus. Cara, isso não pode passar desapercebido na história, não. Escreveu, e um dia leram para o rei. Caiu certinho, um dia antes do banquete, um dia antes da forca, um dia antes de Mardoqueu morrer. Deus preparou que o rei conhecesse aquela história. Pelo menos ele era um cara justo, né? Assuero, apesar de ser um bananão, ele era um cara justo. E aí ele mandou Ramã ser enforcado na mesma forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Pode passar, Antônio, por favor. E aí chega o ponto, estamos chegando ao final do livro, e é o momento que Deus começa a mudar a história de Israel. E aquelas coisas que quando Deus começa a mudar a nossa história, a gente não entende. Primeiro tópico, por favor, Antônio. O rei, ele tirou o anel de Ramã e entrega a Mardoqueu. Ele já tinha tirado o anel de Ramã, mandou enforcar, pegou, chamou Mardoqueu, provavelmente teve uma reunião, a Esther apresentou ele, olha, esse aqui é meu tio, foi ele e tal. Pô, você é um cara muito bom, eu te agradeço e tal. E aí contaram a história para ele, né? Ele já sabia mais ou menos porque a Esther tinha contado diante de Ramã, mas provavelmente entrou em detalhes. Mardoqueu deve ter explicado por que ele não se prostrava, enfim, aquela história toda. E o rei falou, faz o seguinte... Ele era meio doido, mas ele pegou, toma, tá aqui o anel, agora eu vou dar para você. Por que a Esther fez? Ela queria que o rei revogasse o decreto. Pô, senhor, revoga o decreto, isso não pode acontecer, isso é uma injustiça. Só que nos reinados, né, hoje em dia, bagunça, o presidente bota uma lei, o Supremo vai lá, cancela, não tem rei. Mas naquela época a palavra de um rei era uma palavra inviolável, ela não voltava atrás. Né? E ele falou, eu não posso mudar da tua palavra. E isso é um ensinamento para nós. Porque o inimigo, ele já tem um decreto contra a tua vida e ele não vai mudar, ele quer te destruir, isso não vai mudar. Mas Deus é um Deus que escreveu um novo decreto para você. Aquele decreto de morte, a Bíblia diz que Jesus, ele riscou a cédula que nos acusava e que nos condenava. Ele expôs os nossos inimigos, os destruiu na cruz. Os envergonhou, os expôs publicamente na cruz. E é isso que Deus faz. Pode passar, Antônio. Tá. Ali eu separei 1 Pedro 2,9. Alguém pode ler para mim, por favor? Eu não pedi para ninguém me ajudar, se alguém puder ler. O que 1 Pedro 2,9 é um texto muito famoso, talvez você saiba de cabeça, mas se alguém puder ler. Pode ler, pastor. O repórter Lucas. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode dar glória a Deus por isso, querido? Aleluia. Porque o inimigo, ele diz que você é fracassado.
O inimigo diz que você não vai conseguir. O inimigo diz que você não é crente o suficiente. O inimigo diz que você não pode pregar, que você não pode cantar, que você não pode falar, que você não pode ter um bom emprego, que você não vai casar, que você não vai ter filhos, que você não vai progredir. Mas Deus diz que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus. E isso já era naquela época. O povo de Israel era o povo escolhido. E não importasse o decreto do inimigo, Deus já tem um decreto para você. E o decreto é de vida. Não é de morte, é decreto de vida, querido. É o decreto que Deus escreveu para você. E o que o rei falou? Eu não posso desfazer o meu decreto. Mas ele deu o anel na mão de Mardoqueu. E Mardoqueu podia ter feito o seguinte: quer saber? Eu vou fazer uma parada legal aqui. Vou tentar fazer que ele... Ele podia falar: eu vou escrever um decreto aqui para o povo de Israel voltar para Canaã. Não, eu posso escrever aqui. Mas não era propósito de Deus. Vamos voltar. Ele deu o anel pra gente, cara. Vamos aproveitar. Vamos ser oportunista agora. Caraca, quantas oportunidades a gente já teve na vida assim, né? Um dinheiro que sobrou, um troco errado no caixa. Pô, vou aproveitar isso aqui, tá faltando lá em casa. Vou comprar um arroz com esses R$5 que caixa me deu a mais. A gente pode, muitas vezes a gente se aproveita. É um colega do trabalho que oferece, é uma amizade. Os mais jovens, não sei aqui, mas não sei o Tiago, mas eu já tive oportunidade de drogas com colegas. Oportunidades que o inimigo te dá para te tirar a tua fé, para te destruir. Mas Deus tem um plano maior, querido. E Ele não quer que você seja destruído, Ele não quer te dar as coisas de mão beijada. Mardoqueu, ele podia ter escrito um decreto, tipo assim: vamos escrever um decreto para a gente voltar, fica só Esther aí, a gente vem visitar ela de vez em quando, porque ela já está bem, a gente volta para lá, reedifica o templo, refaz as coisas e vamos viver a vida lá. Não era tempo de Deus para isso. Mardoqueu pegou um decreto, escreveu, mandou distribuir entre as cidades que o povo de Israel tivesse o direito de se defender. Foi isso que ele escreveu. Ele não tinha como revogar o decreto, mas o decreto era para o consulado persa, para o território persa. Ele podia extraditar, fazer uma extradição. Vamos extraditar o povo? Lá ele não vai poder atacar a gente, estamos fora da área de combate. Não existia STF, né? Senão esse é outro que ia ter que cair, porque era o plano de Deus, não tinha jeito, né? E aí o que ele escreveu? Um decreto que o povo de Israel pudesse lutar. E em Salmo 144, se alguém quiser ler, ele diz: o meu Deus é o Deus que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus braços para guerrear. Teu Deus te chamou para você ser um guerreiro, querido. Ele chamou para você lutar, para você orar, para você pelejar, para você estar sempre em combate, para você vestir a armadura de Efésios capítulo 6, firme e bem ajustada. E a sua guerra não é contra a carne e não sangue, mas são contra todas as hostes espirituais nas regiões celestes. A tua guerra não é para matar o teu irmão, não é para matar o teu vizinho, não é para matar o teu primo, o teu cunhado, o teu tio. A tua guerra é para destruir o inimigo que influencia a vida dele. É para você libertar as pessoas, para você renunciar ao reino de Deus, para que Anchieta seja um bairro melhor, para que o Rio de Janeiro seja uma cidade melhor, para que pessoas se convertam, para quando vier o grande dia do Senhor, mais e mais pessoas sejam salvas. Aqueles que hão de herdar a salvação. É para isso. Ele não te chamou para você ficar escondido, igual eu falei: os pastores, a igreja está sendo perseguida, mas é mistério que isso aconteça, querido. Eles que deviam estar ensinando isso para a gente vai ensinar para eles agora? Os doutores da lei, os representantes da igreja, do evangelho no Brasil? A igreja, não podemos... Cara, beleza, não podemos ensinar, mas o que a gente vai fazer, igreja? Vamos orar. Dobre o seu joelho. Você não vê nenhum deles falar isso. Os políticos que estão lá, eu fico vendo, o cara puxa o saco do presidente, do cara, mas o cara fala: igreja, vamos orar que os tempos são sobre. Não, você não vê. Não, que o presidente, não sei o quê, ele é nosso amigo. Cara, mas ora, a igreja vai ser perseguida. Não está sendo ainda não, gente. Não está sendo, não está nem próximo, não é nem um piscar de perseguição. Porque o Burger King... Ore, querido, ore, porque isso vai aumentar. Ore, porque o inimigo vai se levantar, porque muitos amantes vão se levantar. Haverá muitos, a esquerda está se levantando, está se preparando. As ideologias estão sendo cada vez mais impostas. Tem que ser o que eles falam, não pode ser o que... Se você pensar diferente, você é homofóbico, é transfóbico, é machista, é misógino, você não pode falar nada. Mas se você se calar, você vai perder a batalha. Se você ficar quieto, você vai perder a batalha. Se você se prostrar, como muitos fizeram, porque Ramã foi um dos que não se prostrou, mas quantos no povo de Israel, do povo judeu, se prostrou lá? Quantos, quando Ramã passava, pô, que grande homem, muitos deviam apoiar ainda.
Não, Amã é um cara bom. Mardoqueu não, ele é injusto, ele é iníquo, ele é inimigo do povo de Deus, ele é amaldiçoado. E Mardoqueu nem abriu sua boca para falar isso. A sua postura mostrava. O seu posicionamento mostrava. A sua forma de viver mostrava. Estava todos os dias lá. Todo mundo se prostrando. Pô, tu não vai fazer nada não, Mardoqueu. Faz o teu que eu faço o meu. Qualquer dia eu te explico. Provavelmente muitos irmãos judeus. Não, eu vou me prostrar, não quero perder minha casa não. Ah, eu vou me prostrar, não quero perder meu emprego. Não, eu vou me prostrar. Gente, é tempo da gente falar. A gente falar porque as pessoas estão começando a ficar com sede de justiça. E acho que foi o pastor que postou lá no grupo, foi o Mauro, né? Que um dia as pessoas desejarão não ter nascido. Eu postei no início da pandemia que as pessoas hoje elas têm mais medo de morrer do que vontade de viver. E eu cansei de ver crente com mais medo de morrer do que vontade de viver. Quando Paulo falava, morrer para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo, morrer é lucro. E ele ainda tinha dúvida, olha, se para ficar vivo representa eu pregar o evangelho, estar com vocês aqui, e eu ainda fico em dúvida, porque eu quero muito estar com Deus. Eu quero muito estar com Deus, eu não sei, mas eu sei que eu tenho uma missão aqui. E a gente vê crente assim, não, a vacina, usa máscara, isso aqui. Gente, não estou contra nada disso. Eu fico vendo, é o extremo temor das pessoas quanto a isso, que não creem no Deus que nos dá saúde, que nos dá vida. E se Ele nos levar, foi porque Ele levou, querido. Foi a vontade dEle. Ele recolhe os seus também. Pastores morreram, homens de Deus morreram, Nós na família perdemos nosso cunhado. Nós perdemos um irmão, mas Deus ganhou mais um filho entre ele. Está preparado para o grande dia. Estaremos todos juntos adorando ao Senhor. A nossa vida não pode se resumir nesse mundo. Então, tem um versículo que diz que se a nossa, eu não lembro mais o texto, eu tinha lido de cabeça, que se a nossa fé em Cristo ela se baseia apenas nesse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque a nossa fé não é para aqui, é para a eternidade. A gente vive aqui, quer viver bem aqui, quer ter a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, nosso trabalho, a gente quer ter tudo isso. Mas se isso nos prende aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, querido. Nada pode nos prender a esse mundo. Nada pode nos prender a esse mundo. Nada, 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 nada. Porque num grande dia, ou no dia que você partir desse mundo, vai ficar tudo aí. E se bobear, ainda vão ficar brigando pelo que você deixou. Quantos morrem aí, a briga entre filho, e mulher, ex-mulher, todo mundo briga para ficar com os bens. O cara constrói um império, não desfruta de nada, morre, fica tudo aí para os filhos. Às vezes vende, todo mundo vende tudo e vai viver a sua vida. O Arthur Sennas construiu um império, centenas e centenas de lojas. Morreu, acabou. Venderam tudo. Não deixou legado nenhum. Porque muitas vezes os filhos, os familiares estão preocupados com você. Estão preocupados com aquilo que você pode deixar para eles. Então viva a sua vida aqui, sabendo que o seu destino final não é aqui, é nos céus. Não é aqui. Por isso que Mardoqueu não tinha medo. Pode me matar, filho. Eu sou de Deus. Eu não sei, pode me matar. Eu sei que eu não vou me prostrar. Mas ele sabia que livramento viria. E a grande questão que o Senhor ele não vai te dar... eu costumo dizer assim, às vezes a coisa é mais fácil quando a gente não está com Deus do que com né? Porque Deus quer que a gente tenha uma vida regrada, querido. Ele quer que você viva bem com Ele. Ele não quer te dar as coisas assim, ó. As portas se abriu. Não é assim. Não é assim. Ele quer que você tenha uma vida regrada, que você viva bem, que você crie bem seus filhos, seu esposo, que você tenha uma vida em comunhão, que você pregue para as pessoas, tenha prazer. Ele não quer que você ganhe dinheiro, fortuna, riqueza, fama e saia pelo mundo se esquecendo dele. É melhor você viver na privação aqui na presença dele. Se quiser ir, muitos foram e não voltaram. Muitos criados nas igrejas. Muitos. Artistas americanos, você olha lá, todos eles, não, como é que você aprendeu a cantar? Comecei a cantar na igreja. Aí o cara é viciado em droga, morreu de overdose, se suicidou. Porque a fúria do inimigo é maior. Lembra que eu falei do anel de autoridade? Quando você perde a tua autoridade, quando Assuero deu o anel para Amã, quando o inimigo consegue tirar a tua autoridade, ele vai te destruir. E não é o dinheiro que vai comprar lá de volta, não é a fama que vai fazer lá de volta, não são as influências que você tem que vão te levar até Deus. É você e Ele. É se arrepender, é se quebrantar, é voltar ao primeiro amor, para restabelecer o pacto, a aliança que foi quebrada. Como o filho pródigo. Quebrou a aliança, foi embora. Ele achou, né, que tinha condições de administrar os bens, só que ele se viu sem autoridade. Ele não tinha a autoridade ainda que o pai tinha.
E quando ele reconheceu que ele precisava, ele voltou e se prostrou. E se foi reconciliado com o Pai. Davi, muitas vezes, quando ele errava, ele se prostrava. Pequei contra o Senhor. Perdi a alegria da salvação. Dai-me de volta a alegria da salvação. O prazer de estar na tua presença. Não me tire da tua presença. Quando ele fez o censo, que Deus falou, escolhe aí, Davi. Vou te dar uma escolha. Tu quer cair na mão dos homens ou de Deus? Quero cair nas tuas mãos, Senhor. Foram três, né? Mas ele escolheu cair nas mãos de Deus. Porque ele sabia quem era Deus. Ele tinha relacionamento com ele. Ele falava com Deus. Ele orava. Ele buscava. Ele sacrificava. E ele sabia o Deus que ele temia. Ele não queria ir para a mão dos homens, porque os homens não teriam piedade dele. O mundo, né? A gente tem hoje também, visto as igrejas pregando um evangelho muito, não me julgues, não me toques, vamos reformar a Bíblia, você é vencedor, olha, se te magoaram, não fica assim não. Gente, o mundo é mau, o mundo é mau, o mundo é mau, o mundo é mau. Eu vi um programa de televisão, um comentarista esportivo falando que ele foi em São Paulo num restaurante com a esposa dele, e lá esse banheiro aqui é para todos. Aí ele falou que a esposa dele já tinha sofrido um problema nos Estados Unidos porque o cara entrou no banheiro e ela estava lá. Aí ele falou, o que eu posso fazer? Eu não vou voltar mais lá. Eles querem fazer assim, eu não sou mais cliente deles. Porque ele falou uma coisa interessante que às vezes a igreja não percebe. Porque o que as pessoas querem, muitos pastores estão fazendo isso é fazer que o mundo no evangelho é um mar de rosas, que não tem problemas. E ele falou, cara, esse mundo que eles pregam não existe, de um mundo maravilhoso, colorido, o mundo é ruim, existem pessoas ruins que vão nos fazer mal. E o pior, nós somos igreja, nós sabemos que temos um inimigo que age na vida dessas pessoas. O mundo jaz no maligno. E muitas vezes a gente se acomoda, não, Deus vai me dar a vitória. Deus vai te dar a vitória se você lutar, querido. Como fez com Mardoqueu, ele podia escolher um caminho mais fácil, ele podia escolher um caminho de fuga. Ele falou, não, nós somos um povo guerreiro, nós temos um Deus. Provavelmente ele se lembrou de Salmos, eu tenho um Deus que adestra meus braços para a guerra. A gente vai lutar essa batalha e a gente vai vencer. Pode passar, Antônio, acho que tem mais um. Antes de você concluir, o que aconteceu? Pode passar. O que aconteceu? Os inimigos se defenderam, os judeus se defenderam e venceram os seus inimigos. O escritor ele diz que quando os judeus começaram a se defender e vencer as batalhas, todos os príncipes ao redor se juntaram com Israel, porque eles começaram a ter temor do povo, logicamente na interpretação dele, mas eu posso dizer que eles começaram a ter temor daquilo que Deus fazia na vida do povo de Israel. Eles começaram a ficar com medo daquilo que Deus podia fazer se eles se levantassem contra. Por isso que a gente tem que se posicionar, por isso que a gente tem que ser firme, porque as pessoas vão ver a sua postura diante da dificuldade. Porque um dia, elas que não temem a Deus, elas vão passar por dificuldades também, elas vão se lembrar, olha, o pastor Antônio passou por uma dificuldade e ele venceu. Eu vou lá saber como é que ele conseguiu fazer. Eu vou na igreja dele, eu vou lá ouvir como é que ele prega, o que ele fala. Olha, o Tiago estava com um problema e foi solucionado, eu estou com um problema igualzinho. Vou bater na porta do Tiago, o que aconteceu? Tiago, entra aqui, deixa eu orar com você, deixa eu pregar para você. É isso que Deus quer fazer. As nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas não são para nos fazer, porque Deus quer treinar a gente para poder ser mais forte, porque Ele não quer dar moleza para a gente, não é, porque Ele quer preparar a gente para instruir pessoas na mesma dificuldade, porque pessoas vão passar por isso, porque as pessoas vão querer entender, porque as pessoas vão começar a ficar desesperadas por essa terra, e haverá um povo diferente, haverá alguém que crê diferente. Alguém que mesmo quando a tragédia se assola ao seu redor, ele diz, olha, o meu Deus deu, o meu Deus tirou, é nele que eu creio. As pessoas não conseguem entender isso. Eu estava vendo outra entrevista, dá tempo ainda, gente, está acabando, só falta mais um textinho ali, do Fábio Porchat, porque eles fizeram umas enquetes aí, ridicularizando o evangelho, a figura de Jesus, e ele falou assim, cara, eu não consigo entender, porque Jesus sabia, eles leem a Bíblia. A gente pensa que esses caras não conhecem, eles não vão para o inferno porque eles não conhecem o evangelho. Não, eles sabem o que estão falando. Ramã sabia e conhecia muito bem o Deus de Israel, e ele era opositor. E aí ele falou, eu não consigo entender, cara, porque Jesus, Senhor, sabia que Judas estava ali, e ele deu pão para Judas, Judas saiu, e ele saiu cantando um louvor. Porque quando Jesus chegou diante de Herodes, ele falou, olha, o meu reino não é desse mundo não, cara. Se eu quisesse, eu mandava vir um exército aí de anjos e destruía tudo. Essa é a diferença. Esse é o nosso segredo.
É um mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas que agora foi revelado a todos os que creram, que são seus, a saber, a sua igreja. É isso que Paulo fala, se não me engano, em Colossenses. No livro se não me engano, de Hebreus, ele diz que, havendo Deus falado de muitas maneiras, através de muitas formas, e em muitos tempos, através dos profetas, hoje ele nos revelou e nos falou através do seu Filho, a quem constituiu cabeça de todas as coisas. É isso, querido, é isso. Quando alguém te perguntar, é Jesus, gente. É Jesus, a minha fé está nele. Mas você está com todo problema, mas eu creio em Deus, querido. Não importa. Eu lembro de um pastor também que estava com câncer terminal, e já a igreja orando, e as pessoas estavam chorando. Ele falou, gente, não fique triste não, porque se eu for curado, vocês verão a glória de Deus. Mas se eu não for, eu verei a glória de Deus. É isso. É isso que movia o coração de Mardoqueu, que não temia. Porque havia um zelo pelo seu povo, havia um zelo pelo Deus de Israel, que não se prostrava diante da injustiça. E Deus quer nos fazer mais fortes nessa manhã, para clamar mais, para buscar mais, para entender que as injustiças desse mundo não tem nada a ver com a gente. Porque nós somos filhos da justiça. Nós somos chamados para um reino de justiça. E ainda que passamos por privações que são sujeitas a todos debaixo da terra, nós temos um Deus que nos guarda, que zela por nós, que nos ama, que nos protege. Não nos coloca numa redoma, mas adestra os nossos braços para a guerra. O círculo de proteção, o pastor ensinou que somos nós que fazemos o círculo de proteção. Somos nós que clamamos e guerreamos por ele. Não é uma redoma que Deus coloca, igual o filme do menino bolha, que ele andava numa bolha, porque ele tinha uma... Depois descobriu que ele não era tão doente assim, a mãe dele colocou ele numa bolha e ele não era tão doente. Quando ele saiu, não aconteceu nada. Achava que ele ia morrer se ele respirasse o ar impuro. Deus não te coloca numa bolha para quando você sair ser atacado. Deus te prepara. Por isso que o jovem que cresce na igreja, ele tem que ser diferente do mundo. É muito mais difícil você ter uma formação totalmente lá fora e vir para a igreja sofrer aquele choque. Mas você que cresce ouvindo da palavra do evangelho, você tem que estar preparado, porque uma hora você vai sair e o mundo vai te afrontar. Você tem que estar pronto. Você tem que estar firme. E a gente que somos um pouco mais maduros, também não podemos nos deixar levar pelas novas ideologias, pelas novas tecnologias, pelas novas coisas. Porque é isso que as pessoas falam, não, mas já era um outro tempo. A Bíblia é uma Bíblia antiga. Não, a Bíblia é hoje, ontem, hoje e será amanhã. Não mudará um tio. Jesus diz que ele é o alfa e ele é o ômega. E se Jesus é o verbo, a palavra ela é a alfa e ela é o ômega. Ela é o início e ela é o fim. No início era a palavra, no início era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Há uma seita que diz que o verbo era como um Deus. Não, o verbo era Deus. Jesus é a palavra que nos foi revelada. Só continuando, Antônio, para a gente terminar, eu chamar o Tiago para a gente estar ministrando um louvor. E Mardoqueu, ele instituiu a festa do Purim. Lembra do tema? Nunca foi sorte, porque Pur era um jogo de sorte. E aí, como, vamos dizer, uma ironia, o Espírito Santo revelou a Mardoqueu. Coloca o nome da festa de Purim. Vamos mudar isso aí? Purim significa mais ou menos sorte no plural. Né? Se a Amanda achou que teria sorte, o povo de Israel tem toda sorte de bênçãos. Nós somos um povo abençoado. Então, nunca foi sorte, querido, sempre foi Deus. Na tua vida, eu queria te convidar a ficar de pé. Na tua vida nunca foi sorte. Tudo que você conquistou, tudo que você viveu, tudo que você escapou, tudo que Deus te salvou, te livrou, nunca foi sorte. Todos os livramentos, todas as palavras de bênção que você recebeu, todas as vitórias no caminho, todas as portas que se abriram. As pessoas vão querer colocar subterfúgios para aquilo que você venceu, que conquistou. Não, você fez porque abriu a porta. Você fez porque não sei o quê. Você fez porque conhecia alguém. Não, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E que Ele fecha, ninguém abre. E Ele tem o melhor para mim e para você. E a gente só tem que entender que os caminhos de Deus... E a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito e a sua palavra é poder. Ela é arma e ela é o escudo para todos aqueles que nela meditam, ou confiam, ou acreditam. Então o caminho de Deus é perfeito. Quem viu a história de Esther, quando você começa a ler o livro de Esther, você começa a fazer ligação dos pontos, você não começa a entender por que o rei fez aquilo tudo, por que Esther foi escolhida, porque Deus, Ele é o Deus que tem um fim antes do início.
É o Deus que já sabe o teu destino antes de você começar a jornada. Ele já tem um caminho para você, ainda que você tente trilhar o caminho errado. Se for preciso, Ele te coloca no caminho certo, se você não se arrepender. Então, quando as pessoas te disserem que você fez a tua faculdade porque o governo te deu o ProUni, porque o governo não sei o quê, porque alguém pagou para você, não importa, é a porta que Deus abriu e por ela você entrou. Quando alguém dizer que você casou porque alguém te comprou, te deu uma casa, ou você casou porque você deu sorte de conhecer uma pessoa que serve a Deus, ou porque você já tinha guardado dinheiro, não importa. Foi a provisão que Deus deu para a tua vida. Foi o caminho que Deus preparou para você. E muitas vezes ninguém olhou quando você estava no sofrimento lá atrás. Ninguém está olhando quando você está chorando hoje. Quando você está no seu quarto e você começa a clamar a Deus pelo seu futuro. Eu fiz muito isso. Eu entrava no meu quarto e clamava a Deus pelo meu futuro. Eu falava a Deus, o que é que vai ser de mim? Eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum segundo grau ainda. Eu não sei o que vai acontecer. E muitas vezes você no seu quarto deve pensar, Senhor, eu não tenho um futuro ainda de garantido, eu não tenho um relacionamento, eu queria casar, não casei, eu queria fazer a faculdade, não consegui fazer ainda. Senhor, eu quero um emprego melhor, eu estou desempregado, as portas não se abrem. Mas uma hora a porta vai se abrir. E o milagre vai ser grande, querido. E vai ser do tipo que você não vai nem ficar pensando em querer explicar, não. Você vai viver o teu milagre, vai viver aquilo que Deus fez para você. Às vezes a gente passa por sofrimento, a gente não consegue entender, caramba, por que isso está me acontecendo? Eu não entendo, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu errei, eu sei que tenho motivos, mas Deus está sendo muito duro comigo. Mas uma hora você vai viver o melhor de Deus. Você já está vivendo hoje. Mas eu quero dizer, nesse momento da tua vida, nesse problema da tua vida, nessa situação. Porque Mardoqueu, ele não teve vergonha. Quando ele não estava aguentando mais de sofrimento, ele se vestiu de pano de saco e foi para a porta do rei. Porque ele também não era super-homem, ele também sofria. E uma hora ele se desesperou. E não se desesperou a ponto de perder a sua fé, a sua razão. Ele se desesperou com a tamanha injustiça que estava se levantando. E ele clamou ao Deus de Israel. E na hora que Esther meio que balançou e não sabia o que fazer, ele falou, nós temos um Deus que vai nos livrar. Eu estou fraco, eu estou cansado, eu estou pensando até, não sei, mas eu sei que Deus vai nos livrar. Você acha que Paulo, quando era perseguido, ele não ficava lá na cadeia chorando? Senhor, eu estou sofrendo, não estou aguentando, fui apedrejado, se fingiu de morto, passou por naufrágio, mas ele cria no Deus que o tinha chamado. Ele sabia o Deus que tinha chamado ele. E ele sofria. Por isso que ele fala, eu tenho prazer nas minhas aflições. Tu acha que ele tinha prazer e ele ria? Ele sabia o fruto da aflição dele que daria, o que produziria aquela aflição. Porque a aflição dele foi consequência do evangelho que ele pregou. Foi consequência de todo o bem que ele fez. Ele sofria perseguição e cadeias e açoites. Não era prazer de alegria, era prazer pelo que ele sabia o que estava produzindo. Então, querido, tenha prazer no seu sofrimento, tenha prazer na sua dor, não de você se regozijar nela, mas de esperar que todo o sofrimento que você está passando, se você permanecer firme, você vai ver o fruto do Senhor na tua vida. Amém? Tiago, vamos adorar o Senhor. Eu quero te convidar a orar ao Senhor. E você coloque a sua vida diante dele, a adorar a Ele. Eu quero te convidar e você coloque a sua vida diante do Senhor. Porque só Deus sabe o que você passa. Eu posso falar milhares de coisas aqui, ficar falando a manhã toda, mas Deus sabe o que está no teu coração. E Ele sonda e conhece o teu coração, o que você está vivendo agora. Talvez a situação não é da maneira que você quer. Talvez você esteja vivendo coisas que são injustiças sobre a tua vida. Pessoas estão te perseguindo. E eu não estou dizendo perseguir... como a gente sabe que vai haver perseguição, mas perseguindo porque não gosta de você, ou até mesmo porque você se converteu e agora você não anda mais com ela, você não fala mais tanto com ela, e as pessoas se voltaram contra você, ou talvez porque você quer que esteja esperando algo de Deus que ainda não aconteceu. Vai acontecer, querido, no tempo certo. Creia nele. Vamos adorar a Ele, amém? Aleluias. Diante de uma palavra dessa, irmãos, nós não podemos cantar outra coisa que não aquilo que ele expressou durante toda a ministração. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus. Nosso Deus, Ele é grande e Ele é digno de todo louvor. Aleluia. Aleluia. Tu és grande, Senhor. Grande Senhor.
É o Senhor e o digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. grande é o nosso Deus, grande é o nosso Senhor, digno de nosso louvor, da nossa adoração nessa manhã. Aleluia. Grande É o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus. Ele é alegria, a alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. adoramos, Senhor. Queremos o teu nome. Te agradecemos por todos os livramentos que tem feito por nós, por todas as bênçãos conquistadas, por todas as vitórias em nossas guerras, Senhor. Te agradecemos por ser um Deus zeloso pelo seu povo, por nos ensinar a nos mantermos firmes e inconstantes diante de Ti, permanecendo firmes a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque as nossas lutas nos fortalecem, porque Tu adestra as nossas mãos para a guerra. Aleluia, aleluia. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te. O Deus de Israel não mudou. Ele é o mesmo hoje. Confiemos em Teu infinito amor. Senhor dos exércitos, Ele é. Pois só Tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só Tu és, Senhor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, aleluia. Santo Deus, nós te adoramos aqui. Aleluia. Louvado seja o Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Que saudades desse povo lindo. Que saudades desse povo lindo, viu, gente? Todo em paz? Todo mundo feliz? Chegamos no momento mais importante do culto. Porque nós viemos a esta casa para adorar a Ele. Nós servimos a Deus todos os dias, ou devemos servi-lo em todos os nossos movimentos na nossa vida durante o dia. Servimos ao Senhor, e nessa casa nos apresentamos para o adorar. O nosso único objetivo nesse lugar é a adoração ao Senhor. Quando saímos de nossa casa para vir para esse lugar, já devemos vir prontos, já devemos vir cheios, não sair de casa vindo nos encher nesse lugar. É claro que quando chegamos aqui, um homem de Deus, uma mulher de Deus, buscou no Senhor a direção, a palavra que o Senhor quer nos dar, para nortear a nossa vida, para nos fortalecer, para nos encorajar. Como a palavra que o irmão André trouxe, uma palavra de encorajamento, porque o que nós mais temos encontrado na nossa caminhada do dia a dia são adversários em forma de palavras. Você não vai conseguir, em forma de palavras, esse lugar não é para você. Mas Deus tem uma palavra que enche-nos de coragem. E Ele usa homens e mulheres de Deus para trazer essa palavra até a nós. Para que cheios, plenos dessa palavra, quando sairmos por essas portas, tenhamos uma semana de vitória no Senhor. Porém, chegamos ao momento mais importante do culto. É um momento de dar. É um momento em que Mateus, no capítulo 6, diz: dai, e ser-vos-á dado, com boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Se você dá desta forma, é assim que você vai ser medido. Se você mediu desta forma, não é de outra forma que você vai ser medido. Porque nós ficamos radiante quando vemos ou ouvimos a palavra que diz: Isaac semeou a 100 por 1. Ou seja, ele semeou 1 e colheu 100 no mesmo ano. No mesmo ano. Ficamos felizes da vida, radiante, achando que vamos chegar ali fora e vamos colher 100 de uma vez. Isaac colheu 100 no tempo de Deus. O pai de Isaac deixou um legado. O pai de Isaac semeou para que Isaac pudesse colher 100 por 1. Quando o inimigo vinha combater contra os seus funcionários e entulhava os poços, hoje nós precisamos de um detector para botar no solo. Isaac tinha o detector na ponta do dedo. Isaac falava: calma aqui. E encontrava poços, e não de águas que minavam, mas se você observar a palavra, diz que eram águas torrentes que passavam naquele lugar. Torrentes de águas passavam naquele lugar. É um momento em que você vai lançar agora a tua fidelidade, o teu amor no teu envelope. A tua oferta, o teu dízimo, você vai lançar agora. Mas é com amor e sem troca. E não é dizendo: Senhor, está aqui o meu envelope, eu quero semear 1 e colher 100. Mas é de coração. É compreendendo que nós somos da igreja. Ou seja, eu sou a igreja, você é a igreja. Aqui nós estamos no templo, e o templo precisa de manutenção. E quem faz a manutenção do templo é quem se beneficia do templo: eu e vocês. O templo paga a luz, a água, o templo paga os seus impostos. Tem toda uma manutenção, e isso depende de mim e de você.
Isso depende da minha generosidade. Vamos lá, rapidamente, só para lembrar. Certa mulher, segunda Reis, no capítulo 4, ninguém precisa abrir, eu vou ser bem rápido aqui, ó. Certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta clamou dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor e é chegado o credor para levar os meus filhos para lhe serem por escravos. E Eliseu lhe perguntou: que é que te hei de fazer? Dize-me o que é que você tem em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de um pouco de azeite. A mulher achava que não tinha nada, mas o seu marido havia semeado, o seu marido deixou um legado. O seu marido deixou um legado. E ela pôde chegar diante do profeta e dizer: o meu marido te servia e adorava o Senhor. Hoje ele é morto e os homens estão aí querendo levar os nossos filhos para serem escravos. O que tu tens para mim? Ele disse: o que tu tem na tua casa? Um pouco de azeite. Não tenho nada além de um pouco de azeite. Ele deu a palavra, ela obedeceu, cumpriu. Houve a multiplicação sobrenatural por causa de um legado. É a tua semente que vai deixar o legado para a tua casa, para os teus filhos, para a tua família. É a tua semente que vai multiplicar. É a tua semente. Lança a tua semente, lança o teu bocado de azeite, mas lança com fé, sem barganha. Sem barganha. Deixa que Deus faça a parte dele. Faça a tua parte. É de coração aberto. É voluntariamente. Soberano Deus e eterno Pai, eu rogo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o espírito de voluntariedade comece a tomar o teu povo. Um espírito de excelência do Senhor comece agora a permear os corações, para que de hoje em diante o teu povo tenha esse compromisso de primeiro o reino do Senhor, porque nós sabemos que com boa medida, bem calcada, sacudida e transbordante, o Senhor tem nos medido. O Senhor não tem nos deixado faltar o pão sobre a mesa. O Senhor não tem nos deixado faltar um centavo que seja para os nossos compromissos. Nos momentos em dificuldades, o Senhor sempre se levanta em nosso favor. Nos momentos em que com fé nós apresentamos diante do Senhor, tu tens estendido o cetro na nossa direção. E eu te imploro nesta hora, Senhor, estende o cetro da tua justiça em favor deste povo. Aponta o teu cetro em favor de cada família aqui representada. Senhor, que cada uma dessas ofertas que desceram ao gasofilaço, meu Pai, possam fazer jus, Senhor, a um coração que semeia. Que cada uma dessas sementes que desceram, elas possam frutificar ao seu tempo, a 100 por 1, a 100 por 1, a 1000 por 1. E que o teu povo possa dar testemunho de que a partir do dia em que eu compreendi que eu não devo fazer barganha, que eu não devo semear por necessidade, mas por amor e por voluntariedade, o Senhor começou a fazer a diferença na minha vida e na minha posteridade. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar esse povo em todas as áreas das suas vidas, para que então, Senhor, a sua casa seja multiplicada e também as entradas no templo.
para que chegamos a um ponto, Senhor meu Deus, em que não haja necessidade no templo, Senhor. Em que não haja necessidade, Senhor, no templo, meu Pai. Seja feito, Senhor, como a tua vontade. Abençoa teu povo agora, na volta para casa, porque o teu povo veio com uma única intenção, e a intenção era adorar ao Senhor, meu Deus. Dá-nos aí um restante de domingo abençoador, Senhor, em nome de Jesus. Que a paz de Cristo esteja sobre a tua vida, que o amor de Deus possa permear o seu coração, e que você seja o aio, o esteio, quando chegar na tua casa, essa paz possa permear todos os corações, todos os ambientes, e possa começar a multiplicar na rua que você mora, até que chegue à igreja, porque a boa mão do Senhor já está estendida ao teu favor. Eu quero que você aplauda o Senhor da mesma maneira que você semeou. Aplauda o Senhor em glória. Posso dizer uma coisa? Esses aplausos foram para os irmãos aqui, ó, os instrumentistas. Eu sei que você tem mais para Deus. Aplauda o Senhor com toda vontade. Vá em paz, vá em paz. O Senhor acompanhe cada um de vocês na sua caminhada de volta para casa. Um almoço maravilhoso em família, em paz. E à noite, às 19 horas, estaremos aqui, todos juntos, em glória. Ah, qual detalhe, gente? Já pode trazer um amigo, já pode trazer um visitante, né? Já pode trazer aquele seu parente, aquele seu vizinho, já pode? Já pode. Só pede para colocar a máscara. O álcool a gente tem aqui, tá bom?